E aí, vamos resolver esse exercício aqui da PUC sobre doutrinas econômicas e sociais do século XIX? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sou louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elcio de História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai de exercícios aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elcio de História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar os seus comentários aí. Se tiver algum pedido de exercício, você tá com dúvida aí, manda aí para eu resolver então, hein? Lembre que hoje a gente vai desse exercício aí que apareceu um tempo atrás na PUC São Paulo, né? Um texto aí justamente, como tá aqui para vocês, do Enrico Malatesta. Se você nunca ouviu falar desse cara, já te dou um spoiler aí animal, que é o fato de que ele é um grande pensador aí e também, né, prático do anarquismo. Já foi um spoiler para você, mas vamos dar uma olhada no que o texto aí apresenta. Aí ele coloca: para nós, a autoridade não é necessária à organização social. Então eu acho que ele já está falando que a autoridade não é um negócio muito legal aí, certo? E ainda por cima, ao contrário, acreditamos que ela é sua parasita. Talvez parasita não é um negócio muito legal, né? Mas que impede sua evolução e utiliza seu poder em proveito próprio de uma certa classe que explora e oprime as outras. Então, se você está verificando aí, ele está falando que a autoridade, né, ela reforça então o domínio de um sobre o outro, né, o domínio de uma certa classe que explora e oprime as outras. Enquanto houver harmonia de interesses em uma coletividade, harmonia de interesses em uma coletividade, enquanto ninguém quiser ou puder explorar os outros, é outra coisa também importante que ele coloca aqui, não haverá marcas de autoridade. Então ele está falando que a autoridade, né, tem a ver com esse contexto de explorar um sobre o outro. Mas quando surgirem, aí continua o texto para você, a segunda parte, quando surgirem lutas internas e a coletividade se dividir em vencedores e vencidos, então a autoridade aparecerá. A autoridade que, naturalmente, estará a serviço dos interesses dos mais fortes e servirá para confirmar, perpetuar e reforçar sua vitória, a vitória dos mais fortes. Tá aí Enrico Malatesta, textos escolhidos, Porto Alegre, LPM, 1984. O fragmento acima defende postura, então a gente tem que ver qual postura que ele está defendendo. Se você ainda não notou, eu acho que ele está criticando aí a questão da autoridade, né? Ainda mais ele, que é um anarquista, mas olha o que apresenta aqui para nós a alternativa A. Então, defende uma postura aí humanista, né? Lembrando aqui, então, que ele fala que acredita na harmonia entre os homens e opõe-se a qualquer tipo de conflito social, né? Então, essa postura que ele está falando, que ele está indo contra também qualquer tipo de conflito social, na verdade, não, né? O que ele tem aí não é bem essa crença aí, né, de que existe uma harmonia entre os homens, mas de que a autoridade ela pode trazer a opressão entre os homens, né, de uma classe sobre outra e tal. Sempre se tiver dúvida, é claro, volta lá no texto, mas olha que ele coloca: a autoridade estará a serviço dos interesses mais fortes e servirá para confirmar a sua vitória. Anteriormente também ali, né, a ideia de que utilizar então a autoridade em proveito de uma certa classe que explora e oprime as outras. Então falar de uma postura humanista, não, né? Até o humanismo lá, se você for lembrar, muito ligado, né, ao pensamento do Renascimento, movimento lá no século XV, XVI, na Itália e no resto da Europa, sendo que o Enrico Malatesta ele está mais associado aí, né, ao pensamento do século XIX, passagem para o século XX lá com o anarquismo. Então falar de, né, postura humanista está totalmente errado essa alternativa aí. Então é bom você, é claro, conhecer um pouco mais a história aí dessas doutrinas econômicas e sociais do século XIX, mas vamos ver o que a alternativa B nos coloca aqui. Uma postura anarquista, interessante, ou como já diria o cowboy e o garoto vaca, né? Mas rejeita a necessidade da autoridade? Tô achando que sim, né? Porque ele tá falando mal da necessidade da autoridade. E a vê como instrumento de poder e de dominação.
Olha, eu acho que sim, se você retomar o texto lá, está falando justamente que a autoridade é parasita da organização social, que ela não é necessária, né? Que impede a evolução, que utiliza o poder em proveito próprio de uma certa classe que explora e oprime as outras. Então acho que ele está metendo o pau aí, né, na autoridade, falando que a autoridade estará a serviço dos interesses dos mais fortes. Então, acho que essa alternativa B, já diria o cowboy garoto vaca, interessante essa aí. Mas vamos analisar todas aí para ver se realmente esta é a correta. Mas vamos lá para a alternativa C. A alternativa C fala de uma postura autoritária. Eu acho que ele está criticando a autoridade aí, certo? Por isso não seria uma postura autoritária. Mas concebe a autoridade como natural. Não, ele não apresentou em nenhum momento isso aí, né, de falar que a autoridade era uma coisa natural, por sinal, ele está falando que é um negócio que surge ali e até parasita, né, a organização social e exclui qualquer tentativa de utilizá-la na vida em comunidade. Realmente, né, tem a história aí de que ele está indo contra a autoridade, mas não é claro, é a questão de excluir qualquer tentativa de utilizá-la na vida em comunidade. Mas pela crítica que ele faz, ele, né, coloca de que a autoridade não seria interessante para a organização social. De novo aí, ó, acreditamos que ela é parasita da organização social. Então, a alternativa C, na verdade, ela está errada. Errou feio aí. Mas vamos para a alternativa D agora na sequência. Alternativa D, falando de uma postura socialista, né, pois promove essa, né, critica a autoridade exercida pela classe dominante e defende o poder nas mãos dos trabalhadores, né? Aí, ó, critica a autoridade? Pô, critica, né, professor? Critica. Mas aí vem, ó, essa autoridade exercida pela classe dominante e defende o poder nas mãos dos trabalhadores. Se você viu ali, ele não falou em nenhum momento, né, de o poder na classe da mão dos trabalhadores, mas ele fala então dessa ideia aí, né, de vencedores e vencidos, né, de uma classe mais poderosa que a outra, ou ali no contexto também de que ele coloca, né, uma classe que explora e oprime as outras. Não necessariamente ele está falando dos trabalhadores, não necessariamente ele falou de colocar o poder na mão dos trabalhadores, porque nesse texto o que ele está apresentando é essa crítica à autoridade, né, e de que a autoridade, então, ela é utilizada por uma galera então mais forte para oprimir a galera menos forte. Então é claro que isso aí estaria talvez associado a um burguês, né, em relação ao proletário, dominando o proletário através da autoridade. Mas isso não está claro na relação aqui, né, de que a alternativa D colocou para a gente, né, de falar então dele defender o poder nas mãos dos trabalhadores. Isso não aparece em nenhum momento no trecho para a gente ali. Por isso, essa alternativa também está errada aí para vocês na sequência. E vamos para a alternativa E, então. A alternativa E, que nos coloca aí de uma postura liberal, né? Então, no caso, celebrando aí o valor universal da liberdade, né? Tudo bem, o liberalismo, né, na sua origem, defende isso aqui e recusa a imposição da vontade de uns sobre outros. Ele realmente recusa, né, a imposição aí da vontade, da autoridade de uns sobre outros, no sentido aí de que, né, não é uma coisa legal como ele colocou. Mas em nenhum momento aí, né, ele está celebrando o valor da liberdade, né, o trecho em si, a postura que é defendida é justamente a postura, né, contra a autoridade, que é um dos pontos principais lá do anarquismo, se a gente for lembrar, né, o pensamento anarquista envolve a crítica não só aí, né, ao poder, mas a qualquer forma de autoridade. Se você for lembrar que a palavra anarquia, né, se a gente for puxar aqui rapidamente, o anarquia vem lá de an, que seria uma partícula negativa, tipo não, e arquia, poder. Então seria a ideia de um não poder ou um não governo, né? Então essa ideia de anarquia é contra qualquer coisa relacionada à autoridade, a poder, né? Seja a autoridade de um sobre o outro. Então o anarquista é contra, né, casamento, é contra governo, é contra as leis, é contra a religião também, é contra até a educação também às vezes, quando você tem lá então a figura de um professor nesse momento muito opressivo sobre os alunos. Então, na verdade aí não está se colocando essa questão de recusar a imposição da vontade de uns sobre outros, no sentido que não é isso que apresenta o texto, e também de que ele não está celebrando o valor da, né, liberdade do ponto de vista liberal.
O que ele está fazendo é justamente criticar então a questão da autoridade e o uso que essa autoridade pode ser feito, né, para oprimir uma classe, né, vindo a partir aí de um grupo um pouco mais forte. Então, a alternativa aí, né, E está também E de errada, se você lembra aí, correto? Então, se você não lembrou aí, a gente está falando da alternativa B, que é a correta, anarquista, postura anarquista, rejeitando a necessidade da autoridade e vendo então a autoridade como instrumento de poder e dominação. De novo, se você não entendeu, volta no texto que isso está bem expresso para vocês, a crítica que ele faz à autoridade, a crítica também, né, da autoridade com uma forma aí de dominação. Portanto, a alternativa correta nesse exercício é a alternativa B. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício hoje aqui. E se você ainda não deu like no vídeo, por favor, já dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente também lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima resolução de exercício com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!